Então Deus falou a Moshe, dizendo: envie homens por você mesmo para explorar a terra de Canaã, tá? Então, o comentário do Urash para essa abertura de Paraxá, ele diz, de acordo com seu próprio entendimento. Então, Hashem, ele não criou robôs, né? Nós não somos robôs, né? Então, quando a gente aperta aquele botãozinho lá, eu não sou robô, nós estamos, na realidade, sendo imagem e semelhança do próprio Criador. Eu não sou robô, tá? Então, ele viu que havia um Yetzer Hará, né? Uma tendência para o egocentrismo, né? Ocorrendo ali no arraial, tá? Então, o povo vai até Moshe e diz o quê, né? Eu não estou ordenando isso a você, disse Deus, mas se você quiser, pode enviar, uma vez que os israelitas tinham vindo a Moshe e dito: vamos mandar homens à nossa frente, como está dito. Todos se aproximaram de mim. Moshe se aconselhou com Hashem a esse respeito, e Hashem lhe falou: eu já lhe disse que a terra é boa, tá? Então, o primeiro parsuk dessa paraxá é uma coisa muito atual, né? Por quê? Porque nós temos a sensação da correta direção que a gente deve seguir, mas nós tropeçamos na própria fé, tá? Então, na paraxá em Lucas, semana, Rabi Yeshua vai falar da semente de mostarda, né? Tá? É uma pena que tem slots, né, para colocar Lucas, né, que seria um estudo legal, tá? Então, eu já lhe disse que a terra é boa, tá? Agora, será que, aí vem uma pergunta, será que Moshe realmente foi uma pessoa, né, que conseguia transmitir, né, essas impressões divinas ao povo? Vamos ver ao longo da paraxá, tá? Conforme está dito, eu tirar-lhe-ei da aflição do Egito, tá? Eu garanto que lhes darei a oportunidade de entrarem, de errarem através das palavras dos espiões, para que vocês não a herdem, tá? Então aqui tem a primeira dica, né? O Eterno, ele está dizendo para Moshe, ó, você pode mandar, tá? Você pode mandar. Você, porque eu já disse que a terra é boa, e eu tô vendo que esse pessoal está querendo fazer uso da má palavra, do Lashon Hará. Vamos ver. É muito importante nós entendermos, dentro da Torá, a questão de como a governança, né, como o nível, né, como o nível divino opera, né? Então, o Eterno, ele é sempre presente. Então, o Eterno, ele não vai chegar e dizer, olha, você não deve ir, porque eu estou vendo, se você for, você vai voltar e vai trazer notícias. Não. Tá? O Eterno é o presente. Você quer ir? Então vá. Mas vá por ti. Isso é o que ocorre conosco o tempo inteiro na vida, tá? Então vá por ti. Mas qual é a sensação que o pessoal deveria ter? O pessoal deveria ter dito, Moshe, você já disse que a terra é boa. Hashem garante que vai nos dar a terra. Existe uma promessa para os nossos pais. O que a gente vai espiar lá? Tá? Vamos ver. Porque a paraxá, ela é bem completa, tá? Então, o que Hashem continua a dizer?
envie homens por você mesmo para explorar a terra de Canaã, a qual eu estou dando aos filhos de Israel. Envie um homem por cada tribo paternal. Então Hashem já sabia da possibilidade do evento, mas mesmo assim ele foi o orientador. Tá? Então foi Deus um orientador nesse momento. Foi Deus o orientador. Como é que ele orienta Moshe? Ele primeiro diz, eu estou dando a terra aos filhos. Tá? Agora, envie um homem por cada tribo paternal. Quando a gente fala um homem, qual é esse comentário de Ben Adam, né? Quando a gente faz esse comentário na Torá de Ben Adam, significa, segundo Urashi, que todos naquele momento ainda eram corretos. Tá? Então eu não sei se vocês se lembram de um midrash que eu coloquei para vocês no episódio em que Avram Avinu expulsa do seu arraial Agar e Ismael. E eles vão para o deserto. E o Ismael começa a ter febre, desidrata para morrer. Hashem pedindo salvação. E Hashem manda então um anjo, né, no caso o anjo Gabriel, ir lá e abrir um poço. Tá? Ir lá e abrir um poço. Para quem não sabe, no conceito mitológico hebraico, Gabriel tem um steak na mão, né? Ele tem um pedaço de pau, né? Quer dizer, um stick, um esticão, né? Um steak em inglês. Em português, um espeto. É um espetão de madeira. Ele tem um espetão de madeira, tá? Assim na mão. Então ele vai com o espetão de madeira, que Gabriel é a força, né? De Gevura, né? Ele, Gevura, né? Ele fura um poço, mas antes de Gabriel furar o poço, as entidades de Atzilut falam para Hashem. Mas Hashem, esse Ismael, ele vai fazer muito mal ao nosso povo, ao povo escolhido para guardar a Torá. Aí qual é a resposta de Hashem? Até agora ele nada fez de errado. Tá? Então Hashem, ele não faz, ele não dá. E essa paraxá é totalmente voltada a Mishpatim, né? Então nós vamos, ao longo desses dias nós vamos estudar juízos, nós vamos estudar pena, inclusive pena de morte, né? Nós vamos estudar perdão e pena esses dias, tá? Porque a Torá é um conjunto de perdões e penas, né? Tá? Então, Hashem, ele nunca vai julgar antes do elemento ter decidido a transgressão por livre e espontânea vontade. Ele tem o total livre-arbítrio de voltar atrás no seu pensamento. Ele pode ter pensado errado, mas ele não levou o mal, ele não fez o mal, tá? Ele não fez o mal. Então, naquele momento, Ismael ainda não havia pecado, ainda não havia tentado subjugar o povo de Deus, tá? Então, é o mesmo caso aqui. Hashem já sabe, né? O Atzilut já sabe o que os espias têm no coração deles, porque o coração do homem, ele é escrutinado ad perpétuo por Hashem. Hashem já sabia o que estava no coração de cada espia, mas ainda orientou Moshe. Tá? Envie um homem para cada tribo paternal. Cada um será um líder entre eles. Tá? Então Hashem, ele manda Moshe escolher o Rosh de cada tribo, para saber o que o coração
de cada tribo especulava no coração, especulava pelo coração de cada roche daqueles. Todos eles eram homens, eles eram cabeças dos filhos de Israel. Tá? Então isso é muito importante, porque nesse momento, exatamente nesse momento, o que Moshe faz? Moshe chama, né? Chama Rocheia. E ele muda o nome de Rocheia. E ele diz: Moshe orou por Rocheia, que Deus o salve do conselho dos espiões. Prestem bem atenção. A governança, ela tudo sabe. Nós temos o livre-arbítrio de fazer errado. Quando nós fazemos errado, quando nós nos desviamos do caminho do meio, a governança lamenta, porque nós fazemos um selo quântico na nossa imagem refletida no plano espiritual. Então, quando? O que estava acontecendo no arraial naquele momento? Estava acontecendo que o Eterno já sabia o que iria acontecer. O Eterno já sabia o que estava no coração dos Roshim. Tá? Feriu o coração do seu próprio povo. Tá? Ele já sabia disso. Tá? Por quê? Porque a governança, ela sabe o que está no nosso coração. Não adianta, né, o povo querer esconder, né? Tá? Tá? Então, o que aconteceu? A governança já sabia o que estava para acontecer. Aí orienta Moshe para que Moshe chame Rocheia e ore que Deus o salve do conselho dos espiões. E Yehoshua é uma forma cansada, K e Yehoshihá. Que Deus lhe salve e que este é o motivo da mudança de seu nome. Então, aqui nós temos um episódio muito importante, porque às vezes nós começamos um negócio, nos juntamos a um grupo que vai fazer uma nova empresa, que vai fazer um novo carral, vai levantar colunas numa nova loja, e a gente tem esse sentimento no coração que aquilo é errado. Tá? Quem é que coloca esse sentimento no nosso coração? Tá? A própria governança. Tá? Para que a gente tome a decisão de sair ou não sair dessa decisão. O coração não pedia, mas eu fui. Tá? Eu fui pelo Midot, eu não me deixei guiar pelo Morim. Tá? Isso é muito importante. Então nós agora vamos entender qual é a orientação que Moshe dá. Moshe, ele aqui, ele é o primeiro gestor de posicionamento competitivo. Tá? Então, o que Deus está sendo aqui, o RE, a XRE, o que está sendo para Moshe nesse momento? Posicionamento competitivo. Vamos ver? Vamos para 13:18, tá? Vamos para 13:18, né? 13:18, isso. Então Moshe está falando agora para os espias. Vejam que tipo de terra é esta, tá? As pessoas que ali vivem são fortes ou fracas? Há poucas delas ou há muitas? Como é a terra que elas habitam? Ela é boa ou ruim? Como são as cidades em que vivem? São cidades abertas ou fortificadas? Como é o solo, fértil ou estéril?
se há entre eles árvores ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Estava na estação em que as primeiras uvas amadurecem. Então, Moshe, ele já sabia, Moshe, o maior de todos os profetas, nascido de mulher, dizem nossos sábios que nem Machia terá o nível de profecia de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu também viu, também conseguiu ver o coração do pessoal. Moshe Rabbeinu chegou e disse: esse pessoal vai voltar com flecha na língua. Eu estou vendo Nahash vivendo em cada um deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista para eles serem obrigados a responder. Porque eles respondendo essa lista, eles não vão poder fugir da verdade. Então, Moshe está tentando ajudar a compensar o coração de cada um deles, tá? Porque o que é a nossa vida? Nós somos espias todo dia e toda hora, tá? Nós estamos sempre buscando novos irmãos, novos negócios, novas oportunidades, novos conselhos. Nós somos espias o tempo inteiro, tá? Então vamos ver. Eles subiram e exploraram a terra, desde um deserto até outro deserto, tá? Então, vocês entenderam, então, né, que em 13, né, no capítulo 13, nós temos, então, a colocação de perguntas. Moshe sentiu, aí o outro vai dizer o anjo da guarda, né? Não tem problema dizer que é o anjo da guarda, tá? Nós sabemos que essa palavra anjo é uma aberração cristã, né? Não existe a palavra anjo, né? Malar não é anjo, é enviado, né? Tá? Então, na realidade é mensageiro, né? Então, é um mensageiro. Às vezes o seu coração recebe uma mensagem: pô, isso não vai dar certo, essa pessoa não é legal, não se envolve com essa mulher que vai dar problema. Mas a pessoa vai procurar conselho exatamente com alguém que vai dar o conselho que a pessoa quer, tá? Então, por isso que é importante o estudo da metodologia, né? Tá? Para Midot. Aqui é para Midot, porque o Midot, quer dizer, o mundo que nós estamos, é a base de tudo. É aqui que nós estudamos a Torá e é aqui que nós provamos as nossas ações. O que nós fazemos aqui sobe como Ketoret, sobe como perfume agradável a Hashem, tá? Então vamos agora para 13:26. Eles foram e vieram a Moshe e a Aharon e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Kadesh, no deserto de Parã. Eles trouxeram o relatório, bem como a toda a congregação, e eles lhe mostraram os frutos da terra. Lá jorra leite e mel, e este é seu fruto. No entanto, agora é que vem. No entanto, vocês entenderam? Aqui está toda a pedra angular dessa paraxá. Toda a pedra angular dessa paraxá está. No entanto, o povo que vive na terra é muito forte. As cidades são imensas e bem fortificadas. E nós até mesmo vimos os filhos de um gigante ali, tá? Então, primeiro, eles não trouxeram o relatório completo para mostrar, trouxeram realmente os exemplos das frutas, etc. É dito que para carregar um cacho de uva eram necessários 2 israelitas, tá? Isso é o que é dito, né? Não está na Torá isso, né? É o que é imaginado, né? Tá? Nesse momento,
em que eles falam esse no entanto, tá? Ou seja, tudo parecia bom. No entanto, tá? No entanto, Caleb silenciou o povo. O relatório seria para montar um plano de ação, não é isso? O relatório seria relativo a entrar na terra, não é verdade? Mas eles trouxeram um relatório dizendo o quê? Que é problema entrar nessa terra. Porque, no entanto, eles ficaram no entanto. Tá? Todo o povo que nós vimos dentro dela são homens enormes. Nós vimos ali os Nefilim. Tá? Então, nas 7, né? Os 7 povos de Canaã, né? De Canaã, né? Um desses povos era o tal dos gigantes, os Nefilim, né? Que é dito que foi cruzamento, né? De ultraterrestres ou extraterrestres com mulheres da Terra, não importa, né? A origem. O que importa é que eles conseguiram ver que havia o tal do Nefilim, de 2,30 metros. Eles deviam ter 1,50 m, 1,60 m, né? Eles ficaram impressionados com aquilo, né? Nós parecíamos gafanhotos aos seus olhos. Então, em hebraico, né? Gafanhoto é a menor espécime, né? Que Hashem mencionou no livro, para os profetas, né? Então, nós parecíamos gafanhoto, passível de sermos pisados, né? Tá? E assim éramos aos seus olhos. Então, prestem bem atenção. De como os Nefilim olharam para eles. Pô, esse pessoal que está passando ali, esses baixinhos, isso daí, vamos lá dar uma pisada nos dois aí, para ver como é que funciona, tá? Então, o coração deles estava prevalecendo. O que Hashem previu e o que Moshe procurou evitar em Caleb, né? Em Caleb e Yehoshua, agora não mais Rocheia, né? Estava acontecendo. 14:1. A assembleia inteira ficou agitada. A assembleia inteira. Hoje, nesse exato momento, o que a mídia está fazendo com toda a população? O que os espias fizeram, tá? Colocando a turma toda agitada. Eles se levantaram suas vozes e o povo chorou aquela noite toda, tá? Então, os espias, eles voltaram, trouxeram o relatório, a fruta, etc. Mas o que cada cabeça foi fazer na sua tribo? Ele foi para a sua tribo vender, colocar o desespero. Então, os espias, que eram cabeça de tribo, foram lá fazer o quê? Foram lá fazer isso. Então, esse é o estado da Lashon Hará sobre todas as coisas. Tá? Todos os filhos de Israel reclamaram sobre Moshe e Aharon. A assembleia inteira disse: se ao menos tivéssemos morrido na terra do Egito. Agora começa o morto falando, né? Quer dizer, os vieram e mataram a esperança no coração de cada Bnei Israel, né? Matou a esperança. Agora vem a volta dos mortos. Agora é aquele filme, né? Aquele seriado que passa na Fox, né? Que é Todo Mundo Morto, né? Todos aqueles mortos vieram falar com Moshe, né? A assembleia inteira disse: se ao menos tivéssemos morrido no Egito. O que significa essa frase, irmãos?
se ao menos tivéssemos morrido no Egito. Eles morreram. Eles morreram. Literalmente, o que os espias fizeram com toda a população que estava ali no arraial, com toda a população? Matou todo mundo. Todo mundo morreu. Todo mundo pranteou a noite inteira e morreu. Porque qual é a frase que eles usam? A assembleia inteira, todo mundo, né? Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, quer dizer, já estavam mortos. Eles se deram como mortos, tá? Ou se ao menos tivéssemos morrido no deserto, quer dizer, há algumas semanas atrás, meses atrás, porque aqui nós estamos falando, né? É um ano, né? Aqui nós estamos há um ano da saída do Egito, né? Nós estamos há um ano, no segundo mês, no 9º dia, tá? Aqui é Tsabeave, né? Tá? Vocês entenderam o poder da língua projetada para destruir uma sociedade? É exatamente isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje, nesse momento. Eu espero que na casa de vocês ninguém faça uso da língua para destruir mesmo seu inimigo. Hashem cuida do inimigo. O que o Salmo vai nos dizer? A vingança é por minha conta. Davi da Amélia, fica frio aí, meu filho. Fica frio, você que tem um coração segundo o meu morrinho. Fica frio. Toca a batalha, porque a vingança é minha, tá? É incrível isso, né? E pior ainda, né? A sombra deles desapareceu. E Deus está conosco, não tem. Então, o que acontece? Moshe fica desesperado. Qual é a resposta de Moshe? Vamos ver? Porque Deus, diz o povo, Deus está nos trazendo para essa terra para cair sob a espada. Ele já estava até vendo os espias atravessaram o Jordão. Foram lá, voltaram. Ele já estava imaginando na cabeça deles uma legião de Nefilim com espada vindo passar todo mundo na espada. Tá? É impressionante isso. Nossas esposas e crianças pequenas serão cativas. Já estavam vendo as mulheres e as crianças feitas escravas. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? Olha, agora mais uma pergunta para os irmãos aí. Tá? Qual o momento que cada irmão está vivendo que, devido ao Lashon Hará, não está conseguindo enxergar a bênção de Hashem por detrás? Porque as pessoas, elas são mais facilmente influenciadas, né, pelaquilo que elas querem ouvir. Então, nesse momento aqui, o povo queria ouvir: pô, vamos voltar para o Egito, porque lá tinha cebola, tinha melão, tinha panela de carne, tinha um monte de coisa. Mesmo eu sendo escravo, tá? Mesmo eu sendo escravo, é melhor ser escravo e ter melão e cebola, tá? Do que eu ser livre para plantar o meu melão e a minha cebola. Então, Moshe e Aaron caíram sobre suas faces diante de toda a congregação da Assembleia dos Filhos de Israel. E Yehoshua, o filho de Nun, e Caleb, o filho de Efunê, que estavam entre os que exploraram a terra, rasgaram suas roupas, né? Significa indignados, né? Eles ficaram indignados com tudo aquilo que eles estavam ouvindo, né? E eles falaram a toda a Assembleia dos Filhos de Israel, dizendo: a terra que nós exploramos é uma terra muito boa, tá? Mas isso também não é suficiente, né? Porque qual deve ser o discurso, né? O que aqui Yehoshua, agora é Yehoshua, né? E Caleb deveriam ser ditos: gente, vem cá, vocês não viram as 12 pragas? Vocês não viram o mar vermelho se abrir? Vocês não viram uma coluna de fogo à noite? Uma coluna de nuvem de dia, para vocês não pegarem sol? Vocês não viram a água amarga
se transformar em água doce? Vocês não receberam maná que caíram do céu? Vocês não viram toda aquela manifestação fânica no Sinai? Mas os próprios abençoados, vamos assim dizer, também estavam com a visão de terra. Porque o que eles dizem? A terra que nós exploramos é uma terra muito boa. Ele não tinha ainda conseguido entender a instrução que o CTA vai receber na sexta-feira. Tá? Então, se Deus nos deseja, Ele nos trará para essa terra e a dará para nós, uma terra onde jorra leite e mel. Tá? Somente não se rebelem contra Deus, e vocês não temam o povo daquela terra, pois eles são nosso pão. Ou seja, nós vamos comer todo mundo lá. Não tem problema, não se preocupa. Mas ele ainda não teve o discurso, né? Caleb faltou o discurso. Então, às vezes, então, o que ocorre? Tem que estudar tudo. Caleb, né, e Yehoshua e Caleb, nitidamente, eles eram guerreiros. Né? Fica claro aqui. Eles falaram sobre guerreiro. Eles falaram da terra. Tá? Eles falaram da terra. Eles não falaram do plano espiritual. Para entender essa paraxá, nós temos que nos reportar ao plano espiritual. Então, é muito importante, por quê? Porque nada que ocorre nesse momento aqui e agora foi gerado aqui e agora. Tudo que está acontecendo aqui e agora foi primeiro emanado. Foi primeiro emanado. Primeiro nasce lá atrás. Primeiro nasce aqui. Tudo que está acontecendo aqui, gente, tudo que está acontecendo aqui, primeiro nasce aqui. Não tem como ser diferente. Então, quando alguma coisa está acontecendo aqui, a gente tem que parar e imaginar. Por que o Eterno emanou isso até a mim? Por que isso veio parar comigo? Para um pouco. Procura fazer contato. Gente, eu preciso entender melhor essa situação, porque nada nasce desse mundo. Esse aqui é ponto final, entende? Sabe, ponto final de estação de metrô? Você entra no metrô, né? Tá? Aí tem uma hora que diz, ó, acabou, você tem que sair. Tá? Aqui é onde todo mundo tem que sair. Tá? Só que o metrô não nasceu na estação final, ele veio de algum lugar. Tá? E vai para algum lugar. Tá? Então, isso é muito importante. Os irmãos não têm essa tendência, né? O irmão tem a tendência de achar que a oportunidade surgiu aqui e agora. Não, não, nada surge aqui e agora. Tá? Então vamos ver. A sombra deles desapareceu e Deus está conosco, não temam. Isso é Caleb falando. A assembleia inteira ameaçou agredi-los com pedra. Olha só. Então o Rocheia e o Caleb, coitado, né? Foram lá defender Deus. Eles foram defender Deus, né? Quem é que disse, olha, essa é a terra que eu vou dar para vocês? Foi Deus, tá? Eles foram defender Deus e começaram a ser ameaçados de pedra, tá? Se mostrou para todos os filhos de Israel. Aí Deus se mostra para todos na tenda da reunião. Deus disse a Moisés: por quanto tempo mais este povo me provocará? Irmãos, nós provocamos o sagrado o tempo inteiro, tá? Por coisas muito simples, tá? Basta uma pequena reclamação que a gente faça sobre a nossa própria vida, tá? Pequena reclamação. Precisa ser uma reclamação grande, pequena reclamação. Para Hashem não existe reclamação pequena e reclamação grande. Para Hashem é Lashon Hará. Porque Hashem é infinito, né? Então tudo que a gente faz chega a ele e se torna infinito. Tá? Então
Então, o simples fato de um irmão dizer na mesa da refeição, puxa, mulher, só tem isso para comer hoje? Não pode. Nós temos que dar Baruch Hashem o tempo inteiro. Nós não podemos fazer isso. Vamos ver. Por quanto tempo mais esse povo me provocará? Por quanto tempo mais eles recusarão acreditar em mim depois de todos os sinais miraculosos que realizei em seu meio? É isso que eu estou falando, né? A gente já viu que Yehoshua e Caleb, eles não eram o Silvio Santos. Tá? Não conseguiu vender, né, a caminhada, não conseguiu vender os milagres, legal, né? Os espias conseguiram vender o ruim com muito mais intensidade coronal do que aqueles dois conseguiram vender todos os milagres do sagrado. Incrível isso. Eu acho essa paraxá, assim, o nosso cotidiano, tá? Eu irei abatê-los com uma praga e os desterrarei, e então farei de você uma nação maior e mais forte. Então aqui, Hashem diz, eu não quero mais esse povo, né? Tá? Então não é a primeira vez que isso ocorre, né? Nós sabemos que a primeira vez foi com Noa. Como é que foi com Noa? Com Noa ele disse, né? Me arrependo de ter feito homem. Me arrependo de ter feito homem. Isso é uma coisa, irmãos, que nós temos que trazer no nosso coração o tempo inteiro, tá? Aqui embaixo, né, no Midot, né, no nosso modelo, né, isso aqui é o modelo do nosso Oriente, é óbvio, né? Não é um modelo cabalista que está em livro-texto, isso é um modelo do nosso Oriente, né? As ações têm o mesmo peso da Torá, só que a ação está no nível da terra, a Torá está no nível espiritual. Então eu ando com o espírito e com a carne, com o espírito e com a carne. Eu ando com ações e com o estudo da Torá, porque é estudando a Torá que eu consigo ter melhores posições competitivas para mim. Tá? Isso é muito importante o irmão entender, tá? A ação, né? A ação. Isso que nós fazemos no nosso dia a dia, tá? Então vamos ver a resposta de Moshe. Moshe disse a Deus, os egípcios ouvirão que, embora o Senhor tenha feito subir esta nação de seu meio com grande poder, no entanto, eles dirão sobre os habitantes dessa terra, que terão escutado que o Senhor Deus está com esse povo, e que o Senhor Deus apareceu a eles, olho no olho, e que sua nuvem repousa sobre eles. O Senhor caminha à frente deles com uma coluna de nuvem de dia, e uma coluna de fogo à noite. Preste atenção, esse discurso de Moshe não tem valor nenhum, né? Porque ele está falando isso para a governança. Nós sabemos que não é Deus o Criador. Deus o Criador não é nem espírito e nem matéria, né? A consciência divina nós não sabemos o que é, tá? Mas o seu enviado, né? O seu enviado, porque o enviado é logo o primeiro passuque da Torá, né? Bereshit bara Elohim, né? Então, Elohim está se apresentando em forma de uma Sheriná, né? De uma manifestação divina, de uma Sheriná, e Moshe está face a face falando o que ele já sabia. O que ele já sabia. Agora, Moshe também não fez esse discurso para o povo. Ô cambada de idiota, será que eu preciso falar de novo, gente? Pelo amor de Deus, vocês não viram as pragas? Vocês não viram o mar abrir? Vocês não viram o faraó ser afogado lá, todo mundo? Vocês não viram a água ficar boa para beber? Vocês não viram as 70 palmeiras e 12 poços?
Vocês não viram a teofania do Sinai? Moshe também não fez isso. Tá? Vocês estão vendo que quando nós estamos em uma determinada estado de topur, né? A filha, por exemplo, arruma um namorado que é 30 anos mais velho que ela. A filha tem 20, chega em casa com um namorado de 50, que é mais velho que o pai. Tá? O pai fica em estado de topur. Ele não sabe chegar para a filha e dizer: minha filha, preste atenção, daqui a 20 anos você vai estar na flor da idade com 40, esse cara está com 70 para morrer. Isso não vai dar certo, minha filha. Tá? Sabe? Veja eu e sua mãe, nós temos um bom relacionamento, né? Porque todas essas coisas, aí o que ela vai dizer? Ah, não, mas aí tem o livro de Ruth, né? Tem um livro de Ruth, Boaz, né? Gente, Ruth teve o filho e quem foi criar foi a nora dela, né? Pelo amor de Deus, bota a cabeça. Nós entramos em estado de topur. Aí, para quem o marido vai falar? Para a mãe. Tem a mesma ideia dele. Você tem razão, sabe? Aí a mãe, vamos supor, é da Canção Nova. Aí eu vou lá na Canção Nova fazer uma promessa, fazer terço de 1000 Ave-Marias, né? Tá? Por quê? Porque às vezes nós estamos em um estado de topur que a gente não consegue colocar para fora aquilo que tem que ser colocado. Vá na Paraxá de, que é uma paraxá de posicionamento competitivo. E veja uma ou outra frase que às vezes te falta. Às vezes é uma frase que falta para o irmão começar a falar de forma correta. Às vezes o irmão está travado por um... Nós estudamos, né? O Deburim, não foi? Aquele bloqueio, né? O Deburim, ele é um bloqueador, né? Ele vem aqui, né? E ele não deixa, né, que o morrim se conecte ao midot. Ele não deixa, porque a garganta está em midot. Tá? Mas toda a operação da fala está em morrim. Tá? Então, o Deburim, né, nós estudamos, né, na semana passada, não me lembro qual foi o dia agora, mas nós estudamos. Então, o Deburim fica aqui, né? Ele bloqueia, você fica assim. Então Moshe está falando o que ele deveria ter falado para o povo, para Elohim. Não adianta nada. Tá? Então, se matar esta nação como a um só homem, as nações ouviram sobre sua reputação, dirão: foi porque faltou a Deus capacidade de trazer esta nação à terra que ele jurou. Olha só o que Moshe está falando. Moshe está dizendo para Deus, para Elohim, né? Quer dizer, para o plano criacional, né? O que nós já vimos? Atzilut emana, Elohim cria. Tá? Então, nós estamos falando com um plano, o mundo da criação, né? E está falando para a criação, que tudo criou, né? O quê? Que o povo criado por ele vai ser o caso dele. Olha só, o estado de topur que fica todo mundo, né? Você fica sem saber. Aí o que você faz? Você vai lá no pai de santo, né? Pedir daquele lá, afastar o velho da filha jovem, né? Esse tipo de coisa, né? Aí piora mais ainda, né? Agora, por favor, deixe o poder do meu Deus ser ampliado, como o Senhor falou, dizendo. Agora vamos ver, agora vamos repetir Shemot. Moshe, então, se lembra das palavras de Hashem. O que Moshe está fazendo agora? 14, 18. O que Moshe está fazendo agora? Moshe vai orar. Tá? O que é orar? Orar é encher a boca com palavras que estão na Torá. Tá? Ok. O irmão está desesperado. Pai Nosso que está. Não tem problema. Não faz mal a ninguém. Rezar Pai Nosso não faz mal a ninguém. É uma síntese do Avinu Malkeino. Rezar Ave Maria também não faz mal a ninguém. Então, não tem problema. Prece. Tá?
Agora, orar é encher a boca com as palavras que estão na Torá. Isso tem poder. Isso tem poder. Então, Moshe agora, ele vai orar. Ele vai encher sua boca com as palavras que não estão na Torá. Vamos ver o que ele diz? Adonai, né? É lento em irar-se e abundante em bondade, perdoando o pecado intencional e a rebeldia. Aquele que absolve e não absolve, ou seja, faz juízo. Tá? Ele castiga os pecados dos pais nos filhos e os netos, até a terceira e quarta gerações. Tá? Por favor, perdoe o pecado desta nação. Perdoe o pecado desta nação, com sua abundante bondade, assim como o Senhor tem cuidado deste povo desde o Egito até agora. Ele enche a boca com Shemot 15. Tá? Ele enche a boca com aquilo que ele experienciou, né? Porque o que ele fala? Senhor, deixe-me ver a sua glória. Tá? Moshe falava com Elohim, face a face. Ninguém fez isso até hoje no História Calamitato. Só Moshe, tá? Fez isso. Tá? Então, ele traz essa sua experiência novamente para face a face de Hashem. Aí vamos ver. No entanto, tão certo quanto eu vivo e a glória de Deus preenche a terra, que todas as pessoas que, apesar de estarem vendo minha glória e os sinais miraculosos que eu realizei no Egito e no deserto, me testaram essas 10 vezes e não escutaram minha voz. Então, olha só, 10 vezes. Hashem sabe quantas vezes nós acreditamos nele. Hashem sabe. A pessoa está sendo ajudada e ela não percebe. Tá? Então, Hashem sabe quantas vezes ele ajudou e a gente não contou. Mas Hashem conta quantas vezes nós amaldiçoamos o seu próprio nome. Porra, não é possível, né? Que Deus é esse que me colocou nessa situação? Puta, aí o camarada fala assim, pô, isso que eu tô passando é coisa do demônio. Você entendeu? É coisa do demônio. Vá pra lá, Satanás, né? Quantas vezes a gente fala isso na vida, não é verdade? Mas Hashem diz aqui, tá? Me testaram estas 10 vezes e não escutaram minha voz. Então, o Salmo da semana, ele é importante para escutar a voz de Hashem, né? Então, para os mais novos, para os que estão chegando, né? Eu sempre digo, né? Existe uma coisa chamada espiritual do século, década, do mês, do ano, do mês e da semana, tá? Então, por exemplo, nós estamos vivendo Aquários. Tá? Nesse mês, nós estamos vivendo Gêmeos, tá? Nós estamos vivendo Gêmeos. Essa semana, nós estamos vivendo a influência espiritual do Salmo 68, se eu não me engano, né? Tá? Do Salmo 68. O Salmo 68, ele vai tratar dessa questão do estreitamento, né, da mente de quem está no Egito, de quem está no Midot, né? Ou seja, o Salmo 68, ele vai tratar desses dores, tá? Só que
a Torá, ela é completa, né? A instrução que eu dei para vocês na semana passada já tratava do que vocês iriam precisar para essa semana. Porque Hashem, quando ele vai provar, ele primeiro manda o gabarito. Tá? Então, na semana passada, eu já lancei as questões do Midot. Tá? Eu já todos os bloqueadores de Midot. Então, nós temos que o tempo inteiro começar a nossa análise trazendo a palavra da Torá para dentro de nós. Senhor, eu não estou entendendo a situação. Eu estou com esse problema com o banco muito sério, tá? É sério. O Senhor colocou esse problema na minha vida por alguma razão, tá? A primeira razão que eu vejo, o Senhor me corrija se eu estiver errado, é porque eu gasto demais, Senhor. Tá? Senhor, eu não consigo entrar em um shopping e não comprar um par de sapato. Senhor, eu não consigo ver na televisão um anúncio e não ligar no 0800. Eu não sei se vocês já viram esses programas, né, que tem na INA, né, que se chama acumuladores compulsivos, né? Tem pessoas que são assim, elas não conseguem, né? Então, o que a gente tem que pedir a Hashem? Não é para ganhar na loteria, para pagar a fatura atrasada do cartão de crédito. Porque se você ganhar na loteria, você vai então achar que você pode gastar muito mais. Né? Você tem que dizer, Senhor, tira esse bloqueador da minha vida. Eu não posso ser um gastador tão grande. Eu não posso ser um gastador compulsivo. Tá? Senhor, tira a preguiça de eu ter as instruções terças e quintas. Senhor, me tira essa preguiça. Tá? Então, a primeira coisa que o Eterno quer de nós, que é Elohim, no caso, né? Quer de nós, é que nós façamos uma autoanálise. Por isso que eu fiz o bookzinho. Tá? É claro, a metodologia é muito maior. A metodologia tem mais de 600 páginas. Mas por que isso daqui? Porque aqui tem um monte de pergunta que eu olho e faço. Como estamos em relação ao básico do negócio? Então, como eu estou em relação ao meu orçamento básico? Aqui, ó, acabei de botar uma questão nossa do dia a dia. Tá tudo aqui, tá? Quer dizer, tá tudo aqui, né? Mas já é uma grande ajuda. Por quê? Porque nós temos um problema. Aí a gente quer orar para que o sagrado resolva o problema, para a gente continuar a fazer a mesma coisa. Por quê? Eu devia. O Eterno me deu essa canja de galinha, eu consegui pagar o cartão, continuar a gastar, que a próxima vez eu volto na canção nova e oro o mesmo terço. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? Hashem quer essa mudança aqui, das ações. Tá? A primeira coisa que tem que analisar assim, por que eu estou recebendo... porque eu estou recebendo, vou usar o termo mais forte, porque eu estou recebendo esse castigo? Por que eu estou tendo que pagar esse pau? Por que deu esse BO na minha vida? Tá? Que ações eu tenho tomado na minha vida que estão me afastando do sagrado? Tá? Quais? Tá? Aí, pelas ações, você vai ver, está faltando eu estudar mais a Torá. Puxa, tem uma paraxá lá de Shelah que fala sobre a língua maldita, maus conselhos, né? Falar mal de Deus. Eu preciso voltar a estudar, começar lá pela paraxá de Shelah. Tá? Isso é muito importante, cada um de nós entendermos isso daí. Tá? Okay? Então... Vamos terminar aqui. Nós estamos terminando, né? Vamos ver. Eu vivo e a glória de Deus preenche toda a terra. Que todas as pessoas que, apesar de estarem vendo minha glória e os sinais miraculosos que eu realizei no Egito, no deserto, me testaram estas 10 vezes e não escutaram minha voz. Elas não verão a terra que eu jurei
a seus ancestrais. Todos aqueles que me provocaram não haverão. Mas quanto ao meu servo Caleb, como esteve com ele um espírito diferente e me seguiu plenamente, então eu o trarei para a terra na qual ele lá chegou, e seus descendentes os expulsarão. Então, ficou firme na palavra. Ficar firme na palavra, gente, é uma coisa fundamental para a nossa sobrevivência. Tá? Às vezes, nós não estamos entendendo a palavra corretamente, pergunta ao Morê, né? Pergunta ao mestre, né? Nós agora estamos todo o Shabat começando com pergunte e responderemos, não é verdade? Então, o irmão faz a pergunta da dúvida, coloca para a irmã Eleni, ela passa aqui para mim e eu procuro responder. É muito importante, por quê? Porque o Eterno perdoou, mas deu a pena. Ele perdoa e dá a pena. Tá? O Eterno quer isso, né? O Eterno quer techuvá. Mas techuvá não é esse conceito cristão que eu estou lavado pelo sangue de Jesus, então está tudo bom. Não, não. Ele perdoa, mas você vai pagar o pau daquilo. E qual é o pau que todo mundo vai pagar? Ninguém vai entrar na terra, tá? Ninguém vai entrar na terra. Ninguém vai entrar na terra. Tá? Só esses dois. Porque esses dois, mesmo não tendo um aparato verbal, né, de explicar, né, tudo aquilo que Moshe falou para Adonai, né, deveria ter eles, ou Moshe, falado para o povo. Mas não falou. É a imprensa de hoje. Né? A imprensa de hoje é fatal. Né? Então não podemos, em momento algum, duvidar que Hashem quer o nosso bem. Em momento nenhum. Está acontecendo o problema Ganzul Letová. Que lição eu devo aprender? Tá? Que lição eu devo aprender? Tá? Dessa situação. Ah, minha filha não para de me dar problema. Por que sua filha não para de te dar problema? Qual é a linha da sua filha? Porque aqui o que está dito? Eu visito filhos e netos até a terceira e quarta geração. Quer dizer, filho e neto é uma coisa muito séria. Porque se eu faço, se eu não ando conforme a Torá diz que eu devo andar, eu estou colocando em risco meu filho e meu neto. De forma imediata, tá? Então, a sua filha está com um problema, analisa que atos que eu tomei na vida que podem ter levado minha filha a ter esse problema. Que atos meus pais, né, tiveram na vida. Então, já é a primeira diagnose. Nós temos que saber fazer a diagnose, né? O inquiring system. Nós temos que saber fazer isso, tá? Nós temos que perder essa mania. Está dando um problema, eu vou rezar 1000 Ave-Marias. Não, Hashem não quer isso. Hashem quer que a gente faça o quê? Mude nossas ações. Ele não quer que você continue a fazer o que você sempre fez, mas agora rezando 1000 Ave-Marias. Ele não quer isso. Tá? Hashem quer que a gente mude as ações para o que lhe agrada. O que agrada o coração do Senhor? O que Davi da Amélia, no Salmo 51, né, nós estudamos na semana passada, né? Nós começamos semana passada com o Salmo 51. O que Davi da Amélia pede? Jamais tire o seu espírito de sobre mim. Então, às vezes, uma filha está revoltada, não quero ir à igreja, não gosto de estudar, isso aí é patifaria, não acredito em Deus. Como é que era a tua mãe? Como é que era a mãe do teu marido? Onde é que está o idólatra? Onde é que está aquele que negativa o eterno na família? Vamos ver, diagnose. Nós temos que aprender isso daqui, diagnose. Hashem quer que a gente seja direto e reto. Tá? Hashem quer que a gente tome ações baseadas na Torá. Tome ação baseada na Torá. É isso, para isso que servem os nossos estudos. Aqui não é para a pessoa, agora
Ah, agora eu tenho fé. Não, esquece esse negócio de fé. Isso é besteira. Então a gente tem que ter conhecimento. Porque só conhecimento gera virtude. O que diz em Daniel 12? No Miquet Samin, o conhecimento se multiplicará. Então, qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer quando acorda de manhã? Baruch Hashem, por eu estar aumentando o meu conhecimento. Com certeza eu seria uma pessoa mais virtuosa. Tá? Porque o que é dito lá em Roché, né? 4:6, o que afasta meu povo de mim é a sua ignorância. Tá? Hashem sabe que é a ignorância, mas Hashem deixa a ignorância correr solta. Por que Hashem não manda um raio de fogo na estátua lá do Padrinho Padre Chico? Por que ele não manda? Ele não pode? Ele pode, mas por que ele não manda? Não, você quer ser idólatra? Vai ser idólatra. Mas você vai ficar comendo buchada de bode o resto da vida. Você entendeu? Tão simples quanto. Você entendeu? Como é que pode? Há 70 anos passado, Israel estava nos campos de concentração de Auschwitz, Treblinka, Sobibor e etc. E agora? Renda per capita é de $27.800. Ah, como é que pode isso? Por quê? Porque hoje é dito que Israel conseguiu abandonar integralmente a idolatria. Ah, mas tem judeu que eu conheço que não segue a religião. Mas ele não é idólatra. Ah, mas o Hulk. O Hulk é diferente, né? O Hulk é o Hulk, né? Tá? Que é um absurdo, né? Aquela foto dele com um barquinho de Iemanjá na mão, né? Aquilo, sabe? É realmente... Ah, mas é herege, né? Os nossos sábios da Kabbalah, eles dizem que os inquisitores da Espanha, eles eram judeus. Porque o judeu, como ele sabe que a Torá dá um nível espiritual muito elevado e ele não consegue acompanhar esse nível espiritual elevado, ele se volta contra aqueles que têm um nível espiritual elevado. Isso ocorre com a gente? Ocorre com a gente. Às vezes a gente arruma inimigo à toa por causa do nosso nível espiritual elevado. Entendeu? É interessante isso, né? Mas é assim que funciona. Tá? Então, irmãos, eu fico por aqui. Shalom, o Mevorah Haverim.